Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu pergunto àquelas pessoas que ainda consideram o que a gente fala aqui como teoria conspiratória ou algo inimaginável, né? Apesar de tantas coisas já terem se cumprido. Principalmente quando a gente fala aí dos sinais que estão acontecendo no mundo todo, que cumprem o que as Sagradas Escrituras falavam, que nós viríamos muitos sinais antes da vinda do nosso Salvador, o nosso Messias. Mas mesmo com todos os avisos e os sinais que estamos tendo, dos mais diversos tipos, ainda tem pessoas que contra-argumentam. Por exemplo, quando nós mostramos o comportamento da turma hoje, da sociedade hoje em dia, o pessoal fala, mas isso aí é o progresso, é normal, isso sempre aconteceu, se você analisar aí as décadas, sempre houve essa mudança nos hábitos e coisas que antes eram proibidas, era tabu, hoje estão liberadas, é normal. E eu pergunto, mas a sociedade evoluiu com essas coisas? Ou cada vez mais as pessoas estão ficando mais mentirosas, mais traidoras e etc, etc. Sem falar das intimidades. Recentemente a gente falou aqui, né, dessas pessoas hoje que enfiam coisas no corpo e precisam ir para a sala de cirurgia para tirar. Quer dizer, uma libertinagem que já está pondo em risco a saúde de muitos, né? E não vou nem entrar em outros detalhes aqui, mas que você sabe que o ser humano tem um órgão ali reprodutivo. E eles foram feitos ali, né, para serem usados mesmo. Agora os outros não. Então você já entende o que eu estou falando. E nesse caso, meus irmãos, ainda não bastasse isso, né, os fenômenos da natureza também, vulcões entrando em erupção, terremotos em lugares que antes era dito que era impossível pela posição das placas tectônicas e hoje tem, né, tsunami, etc. Tudo que está acontecendo aí, incêndios do nada, temperatura, mudança e etc. Muita gente acredita nas mudanças do clima, outras acreditam que há uma mudança dos campos magnéticos da Terra. Tem muitas teorias, mas o fato é que, seja uma coisa ou outra, o mundo está diferente. E não bastasse isso, né? Ainda para deixar mais claro o que as escrituras alertavam, veríamos falar em peste e treta. E aqui vem, infelizmente, na dica da nossa irmã Andresa Moraes, essa enciclopédia aí de conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado, minha querida irmã, peso pesado. Ela manda aqui duas matérias, meus irmãos, que você vê que, de fato, né, as pestes estão aí. E a tendência, infelizmente, é vir cada vez mais, né? O Titio Bill já alertou que enquanto não fizer um órgão com jurisprudência em todos os países, isso vai continuar acontecendo. Então veja só isso aqui, ó. São duas matérias, vou ler a primeira. Bactéria rara é encontrada nos Estados Unidos e deixa autoridades de saúde em alerta. Patógeno provoca milioidose, um problema de saúde que pode ser fatal. Pesquisadores descobriram presença da bactéria após diagnóstico. Uma matéria muito recente de 29/7/2022. E ela é uma bactéria rara, né? E com grande potencial para prejudicar a saúde humana. Ela foi encontrada no Mississippi, estado localizado na região sudeste dos Estados Unidos. Amostras dessa tal bactéria, né, que ela tem um nome aqui bem estranho, Burkholderia pseudomallei, foram detectadas no solo da água, de acordo com as informações do jornal New York Times. A descoberta deixou os Centros de Controle de Prevenção de Problemas, CDC, em alerta, já estão em alerta, para a possibilidade de infecções provocadas pelo esse patógeno. A exposição à bactéria pode provocar a milioidose, que é um problema infeccioso, que em alguns casos evolui até mesmo para o falecimento da pessoa. De acordo com um estudo já desde 2019, realizado pelo CDC, uma a cada 4.600 pessoas expostas à bactéria, elas desenvolvem o problema. Ao todo, cerca de 90 mil pessoas já partiram dessa para uma melhor por conta da milioidose no mundo anualmente. Quer dizer, por ano, 90 mil pessoas vão embora, meu irmão, por causa desse problema. Você é exposto, algumas ficam boas e outras vão evoluindo o problema de saúde até mesmo chegar a óbito. Então, eles falam aqui, né, que já preocupa as autoridades. Então é uma nova mazela aí com grande potencial, até porque ela é contagiosa. E aí vem a outra aqui, ó. Não bastasse isso, né? Porque os sinais estão em todos os lugares, como a gente vem avisando. Inclusive a nossa irmã Andresa, ela fala, ó, mais mazelas. E realmente, minha querida irmã, é isso mesmo. Milhares de aves aparecem sem vida e Canadá teme surto de gripe aviária. Outra matéria do mesmo dia, 29/7/2022. E ela diz o seguinte, ó. O governo do Canadá acendeu um alerta para um surto de gripe aviária no país, depois de registrar milhares, escute bem, não é o Davi que está aumentando, milhares de carcaças de aves marinhas sem vida na costa leste do país ao longo da última semana. Só na última semana, milhares de aves. O vírus tem alto poder de contágio e pode infectar aves domésticas e outras aves selvagens. Dentre as espécies encontradas
desse incidente estão gaivotas de arenque, gaivota da Islândia, corvos comuns e corvos americanos. Ao todo, 13 casos do problema já foram confirmados pela Agência Canadense de Inspeção de Alimentos desde maio deste ano. O Departamento de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do governo do Canadá está investigando para confirmar se essas perdas de todos os animais ocorreu por conta desse problema, né? As entidades sanitárias temem que o problema avance pelo país. A Sociedade de Prevenção à Crueldade Animal de British Columbia revelou que há casos de grandes corujas, águias, garçais azuis, patos e gansos e até corvos entre os infectados pelo problema. Aí a pessoa diz, Davi, mas eu não sou ave, por que é que eu estou preocupado? Você sabe, meu irmão. Tudo está globalizado, até mesmo os problemas que antes eram exclusivos de animais. Escuta aqui a parte que te interessa, ó. Apesar de rara, a gripe aviária pode infectar humanos. A transmissão ocorre através do contato da pessoa com a ave contaminada. E o contágio também pode ocorrer, aonde eles querem chegar, é essa parte aqui, ó. O contágio pode ocorrer, falar bem pausado, ó. O contágio pode ocorrer também pelo consumo da carne infectada. Aqui encerra a matéria já com essa, que é para ficar no seu cérebro, é para ficar gravado que o consumo dessa carne infectada pode levar a um problema aqui que pode ser até fatal. Então, se você raciocina, meu irmão, né, você que acompanha o nosso canal, que já está preparado, veja bem, se a carne que a gente vai comprar, não tem como a gente saber se ela está infectada ou não, aos poucos, com o surgimento dessas mazelas, aqui ainda é pouco, mas quando for aumentando isso aqui, e a tendência é que isso aconteça, preste muita atenção, é óbvio que vai ser preciso deixar de consumir esse produto. Até porque, se você prestou atenção também aqui nas entrelinhas da matéria, né, quem está fazendo as investigações aqui, né, quem está procurando, preocupado para que o problema não avance pelo país, é a Sociedade de Prevenção à Crueldade Animal de British Columbia. Então veja, é uma associação que ligada ao meio ambiente, certo? O que é que esse pessoal diz? O próprio nome, Prevenção à Crueldade Animal. Para eles, o fato de o ser humano se alimentar do animal é uma crueldade. Você está entendendo aí, meu irmão? Você consegue ligar os pontos? Porque hoje em dia nós não podemos fazer certas afirmações aqui com o risco de até desaparecer da própria internet. Mas você consegue ligar. Quem está com autoridade, quem está em cima do caso, né? E é capaz de dizer para os governos, faça assim, faça assado, é a sociedade que é contra a crueldade animal. Ninguém é a favor de crueldade com o animal. Agora, quando passa a se considerar crueldade uma necessidade, aí é uma coisa para a gente pensar, mas aí não entra em debate. Aqui a bandeira que é levantada é o quê? Crueldade contra animais. Quem é que é a favor? Ninguém. Óbvio que não. Mas aí, com essas mazelas somadas ao fato de que a culpa disso acontecer é pelo seu consumo, se você não consumisse essa carne, por exemplo, você não teria esse problema jamais, vai ser necessário, vai chegar ao ponto de nós comprarmos um produto que a elite está produzindo. Que é o quê? Carne sintética, carne à base de células, carne à base de cocô e etc, etc. Tem vários vídeos aqui, nós temos pelo menos uns 8 ou 12 vídeos mais ou menos, só falando desses tipos de carne. Tem vários vídeos mostrando cada uma delas, inclusive até mesmo a água, né? A água também feita do cocô. Então toda essa tecnologia, o financiamento para essas pesquisas, e é esse o ponto que deve chamar a sua atenção. Você sabe que empresário, né? E não é empresário normal, daqueles que você vê dono de rede de supermercado, não. Nós estamos falando de multibilionários. Pessoas que compõem grupos de empresas que dominam outras. Para você ter noção, são 3 grandes grupos que dominam todas as empresas do mundo. 3. O mundo inteiro são apenas 3 grupos. E, segundo as pesquisas, esses 3 grupos detêm 99% da riqueza produzida todos os meses do mundo. Então não é brincadeira, é o que o banqueiro, né, o banqueiro dos donos do mundo revelou, e nós temos aqui, ele disse, esse pessoal é poderoso. Não dá para você simplesmente chegar lá e dizer, olha, bando de safado, nos deixa em paz. Não dá, porque esses caras controlam, inclusive, as forças militares de vários países. Eles podem formar, eles têm direito, né? Eles estão acima das leis das nações, porque eles emprestam dinheiro para as nações. E é claro que você vai emprestar dinheiro para algo assim, algo tão importante, você precisa criar leis para se proteger justamente dessa importância de quem você vai emprestar. Então eles podem inclusive requisitar, olha, a gente precisa de tantos homens de um exército de Brasil, vamos colocar, Argentina, México, vou pegar aí os homens de vocês, vou formar aqui uma força para fazer valer meu direito lá em tal país. É claro que eles não vão chegar e falar abertamente assim. Primeiro eles tentam também o boicote, né, fazer aquelas sanções e etc, etc. Mas no geral, né, se for necessário que chegue a esse ponto, eles fazem. Eu acredito que isso aconteceria, acredito que também esse era o pensamento do Dr. Enéas, se caso o Brasil tentasse se isolar do mundo.
né? Se o Brasil dissesse, olha, eu vou parar de exportar, eu vou viver aqui só como antigamente, como os reinos, né? Quando eu quiser trocar alguma coisa, eu troco direto o material e vou sair aí desse tal mundo globalizado, dessa agenda. Eles não deixariam. Isso aí a gente não tem dúvida, e Enéas também não tinha. Ele nem pensava em fazer isso, né? Ser tão radical assim. Ele pensava apenas em rever esses contratos, rever esse juro, né? A primeira coisa que ele dizia era essencial para o governo dele, seria uma auditoria da dívida pública. Getúlio Vargas fez isso. Muitos liberais hoje odeiam o Getúlio justamente porque ele era ditador, não sei o quê, porque ele fez o que o Brasil precisava. É simples assim. Então o pessoal ataca, né? Porque são doutrinários já dentro da faculdade. Você vê, por exemplo, o jovem, né, que vive nessas faculdades de esquerda, como é que ele pensa de quem defende a moral e os bons costumes? Porque o cara é ensinado lá dentro a odiar essas coisas. Então, quando ele vê alguém defender, ele nem escuta, né, os motivos de a pessoa estar falando aquilo. Ele já, essa ideia aí eu já detesto. Então, é basicamente assim que os liberais agem. Os liberais são a pior praga que existe em qualquer país. Mas o pessoal hoje fala muito nisso. Não, libera, e só é ver quem financia esses caras e você vai ver, né? Os bandos de corrupto que eles andam. Você viu o MBL mesmo, quando marcou aqueles protestos, tinha gente do PSOL, estão junto com todo mundo. Tinha os maiores canalhas ali junto com os caras. Então tudo isso acontece por quê? Porque alguém paga para que esses movimentos existam. É simples assim. E os caras não desistem, até porque são novos ainda, né? E sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então chega uma hora que de tanto falar aquilo e tantas coisas darem errado, as pessoas vão tentar esse novo, mas não tem nada de novo. É o mesmo sistema que vem. O Brasil, se você for ver, ele fez as suas principais empresas na época de Getúlio, e de lá para cá nós só vamos privatizando, vendendo, abrindo mão, trazendo o mercado internacional para cá. Mas como os verdadeiros nacionalistas já mostraram através de análise, através de livros e etc, eles vêm para cá não para trazer, eles vêm para levar, né? Eles vêm para levar o nosso, e o Brasil é um país rico, então você não tenha dúvida que isso iria acontecer. Em contrapartida, você está vendo aí todo o mecanismo sendo montado para uma força que será mundial, uma força que terá jurisprudência, uma força que será necessária devido a um mundo globalizado. É óbvio que precisa que se coloque ordem, né, nessa globalização. Então tudo isso está acontecendo. Você vê que está rolando treta, né, entre as potências hoje, e é justamente que está chegando a hora de implementar isso de vez, né? Cada vez mais você vê os países atolados nisso. Pelo menos 60%, 70% de cada nação, entre 60% e 70%, já está de cabeça nesse projeto aí. Já está totalmente laçado, né? Como se fosse um laço, através das dívidas, através dessas empresas dentro do seu país. E os governos, literalmente, de 60% a 70% já estão laçados por esse sistema. Então tem que ir com ele, né? Quando você vê ali os países europeus mesmo ficar contra ali o seu vizinho, não é porque eles discordam do sistema do vizinho, como muitos pensam. Se fosse bom, a galera ia para lá. Não é essa a questão. A questão é porque não dá para ir para lá pela questão financeira. Que os caras aos poucos, como eu estou explicando, vão colocando as suas empresas, vão fazendo acordos, vão negociando isso e aquilo, e você fica realmente dependente deles. Né? Não dá para simplesmente dizer, olha, eu vou tomar essa decisão. Você perde a autonomia, né? Quando a gente está devendo, é isso que acontece conosco. Você recebe seu dinheiro ali porque você não gasta, porque você sabe que tem dívidas para pagar, e as consequências do não pagamento a essa dívida você não quer ter. Então é mais ou menos isso que acontece com o mundo. Da mesma forma, meus irmãos, que acontece com você individualmente, ainda pior é com um país. Mas isso não se explica, isso não se fala. Querem mostrar apenas que, se tá assim é porque foram tomadas mal decisões, se fosse eu, tinha feito melhor. Sabe, é esse tipo de coisa que é propagada, mas o sistema em si, ele jamais é criticado. Porque o sistema é inteligente, ele deixa brechas, né, deixa espaço para que alguns consigam crescer, e dessa forma, os outros que não cresceram, imaginem que, aquele fez a coisa certa e cresceu, por que é que eu não poderia ser ele? Porque as chances são mínimas, né? Na verdade, todos deveriam ter uma situação, no mínimo, né? Principalmente para brasileiro, no mínimo confortável, né? No mínimo da pessoa poder trabalhar ali, se fosse como gari que fosse, né? Que é uma profissão digna como qualquer outra, mas que ganha pouco, e esse pouco deveria dar para a pessoa ter o seu carro, a sua casa própria, e não dá, né? Não dá porque o país é pobre, não, o país é rico, mas está escravizado por dívidas. Então, meus irmãos, tudo isso é uma coisa que o pessoal devia explicar. Em contrapartida, essas mazelas estão chegando aí, vão adiantar o processo, seja elas por acaso, que eu acho muito difícil, ou seja tudo isso planejado. O fato é que elas estão chegando, vai aumentar o número disso, e vira e mexe você tá vendo aí eles falando, olha, tem mais um aí com potencial, olha, chegou mais outra, e na fila aí já tem pelo menos umas 15, né, que a gente já tem observado aí. Então, meus irmãos, como eu já disse a vocês, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveite a sua vida, né? Viva bem com a sua família.
Nunca perca a fé, porque servimos a um Deus soberano e aconteça o que acontecer, sempre estaremos com Ele, tá certo, meus irmãos? Então é isso, vou ficando por aqui, agradeço demais a tua presença, nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!